Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. Meu nome é Rafael Costa, eu sou educador financeiro e hoje nós vamos falar sobre dólar, o quanto do seu patrimônio deveria estar dolarizado para que você possa proteger ele da variação cambial. Essa foi uma reportagem que saiu no Infomoney, tá aí o print para você ver. E ao olhar dentro, né, dessa reportagem, a gente chega nesse gráfico que está agora na sua tela, que mostra que, independente da classe social que você está, mesmo que seja da muito baixa ou da renda média alta ou até mesmo alta, veja que independente de qual a sua classe, você precisa ter para proteger o seu poder de compra, proteger aí o seu custo mensal da valorização do dólar, alguma coisa entre 16, 15,75 vai entre 15 e 20% do seu patrimônio em dólar. Tá? Então, isso é uma informação muito, muito importante, né? Para vocês que me acompanham aqui no YouTube, eu tenho a série 1 milhão com mil, vou deixar aqui para você o vídeo, e ali a gente coloca 20% do patrimônio em ativos dolarizados, tá? Então veja que vem em linha com essa pesquisa da FGV, mostrando que todo investidor deveria ter pelo menos de 15 a 20% do seu patrimônio em ativos dolarizados. E veja que interessante, nessa mesma reportagem ali na Infomoney, apareceu esse outro gráfico que mostra quantos por cento do patrimônio investido das pessoas está no seu país de origem, né? Então, por exemplo, veja que aqueles que estão na Índia, que é a primeira barrinha ali, praticamente 100% dos investidores indianos estão investindo na Índia, né? Não é 100%, lógico que tem sempre 1, 2% ali que utilizam de outros meios, mas veja que quanto maior a predominância aqui, quer dizer que maior o viés comportamental, conhecido como home bias, né? Basicamente é você investir no seu país de origem, né? E veja que o Brasil, ele está aqui no gráfico mais ou menos ali entre 75 e 80% do dinheiro investido dos investidores brasileiros estão no mercado brasileiro, tá? E isso, obviamente, é um grande erro, porque você precisa diversificar o seu patrimônio, dolarizar ele no mínimo 15 a 20%, mas ideal até mais, né? Veja ali que interessante quando a gente olha ali Netherlands, né? Ou seja, Holanda, Países Baixos, mais do que a metade da população dolariza o seu patrimônio. Na realidade, muito mais, né? Se você olhar ali, está entre 15 a 20% somente dos investimentos dos holandeses estão no seu país de origem, né? Então, veja que essa é uma informação muito importante, porque, caso você não saiba, eu sou assessor de investimento aqui na Cashwise, nosso escritório de assessoria de investimento, e a maioria dos investidores querem investir somente no Brasil, querem investir somente em renda fixa, e aí eu tenho uma informação aqui muito interessante para que você entenda o ponto aí de gerenciamento de risco da sua carteira de investimento, mesmo que você seja um investidor de renda fixa. Quando a gente olha aí esse número, que é o CDS, o que é o CDS, Rafael? Credit Default Swap, basicamente é um nome bonito para um seguro de inadimplência. Então imagina que no mundo inteiro temos instituições bancárias, grandes instituições financeiras que precisam comprar um título brasileiro, um título da Polônia, um título dos Estados Unidos, um título da Alemanha, enfim. Então o que ele faz? Ele faz um seguro que é conhecido como CDS. Esse CDS é um derivativo e ele mostra ali qual é o risco daquele país fazer, aliás, não honrar com os seus compromissos nos próximos 5 anos. Tá? Então veja que o CDS de 5 anos do Brasil, nesse momento, está em 173 pontos bases. O que isso quer dizer? Quer dizer que para um banco ou uma outra instituição fazer um seguro do título do governo brasileiro até 5 anos, ele vai te cobrar 1,73% a mais, ou seja, pontos base, do que a taxa que você estiver pegando. Então, vamos supor que você está pegando Selic. Então, para você fazer um seguro do CDS do Brasil, né, dos títulos financeiros do Brasil, vai te custar 1,73%, né, 173 pontos base. E aí você fala, Rafael, mas isso é pouco ou é muito? E aí a gente vai olhar, por exemplo, da Polônia. Por que a Polônia, Rafael? Porque é um país pequeno, um país muito menor, muito menos desenvolvido financeiramente, pelo menos economicamente, do que o Brasil, está ali na beira da Ucrânia com a Rússia, podendo entrar em guerra, e veja que o CDS da Polônia, que está nesse momento 151 pontos base, ou seja, menor do que o Brasil. Então veja que um banqueiro lá em Nova York, caso ele vá decidir entre segurar uma dívida da Polônia
e segurar uma dívida do Brasil, ele vai preferir segurar o da Polônia, fazer o seguro da Polônia. Por quê? Porque é mais barato. Então, se ele está investindo no Brasil, vai custar mais caro para ele. E por que isso é relevante, Rafael? Porque veja que, de acordo com essa métrica, é uma métrica global de risco, os títulos da Polônia são menos arriscados que os títulos brasileiros. Agora, você imagina se você me procurasse como seu assessor de investimento, fosse um gerente do banco ou qualquer outra pessoa do mercado, e ele te oferecesse títulos soberanos da Polônia para você investir, você vai falar que ele está louco, que ele não deveria estar fazendo isso, que isso é um absurdo. E a verdade é que ele estaria te mostrando uma dívida, ou seja, um investimento em dívida, em renda fixa, com um risco menor do que provavelmente você está correndo na poupança brasileira. Então veja que interessante como que às vezes a gente não dá as devidas, vamos dizer assim, proporções, as devidas considerações quando a gente analisa risco nos nossos investimentos, tá? E é por isso que eu tenho um convite para você, né? Eu imagino que você esteja pensando, pô, Rafael, isso aí que você está me falando é muito interessante, né? Quer dizer que o risco da Polônia é maior que o Brasil, então eu deveria investir na Polônia. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você precisa gerenciar esse risco e casar esse risco-retorno com os seus objetivos. E é exatamente isso que a gente faz aqui na Cashwise, o meu escritório de seguro de investimento, onde a gente tem mais de 50 profissionais, mais de 2.500 clientes satisfeitos e que a gente pode te ajudar gratuitamente a fazer uma análise dos seus investimentos, análise da sua situação financeira. E para isso é muito simples. É só você ir nesse QR Code que está na tela, ou ir no link que está na descrição, abrir o nosso site, né, cashwise.com.br, e a partir disso você vai poder pedir uma reunião com um dos nossos especialistas. E dessa forma, você vai ter gratuitamente essa análise e vai direcionar os seus investimentos para que você entenda como mitigar os seus riscos, aumentar o seu retorno e buscar alcançar os seus objetivos financeiros, tá? Então, lembre-se disso, tenha uma parte dos seus ativos dolarizados, aí 15 a 20% pelo menos, e observe que não é porque você investe só em renda fixa no Brasil que você não está correndo nenhum tipo de risco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, comentar para mim o que você achou, compartilhar com aquele seu amigo que só deixa dinheiro na poupança e talvez esteja correndo muito mais risco do que ele imagina. E caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva e ative a notificação. Tem um vídeo novo todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima!